Olá, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, como sempre, né, antes da gente começar o estudo, vamos fazer um breve relaxamento. Vamos respirando profundamente, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as oportunidades. Mentalizamos nosso Mestre Jesus aqui ao nosso lado. Agradecemos sempre o apoio dos nossos mentores protetores, anjos de guarda, que estão aqui sempre conosco. E esperamos sim sempre o seu auxílio. Pedimos que hoje tenhamos o nosso coração e a nossa mente bastante tranquilos, bastante abertos para os novos ensinamentos de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, hoje a gente vai para um tema que é crucial para nós. Esse daí não tem como a gente passar sem. E também não tem como dizer que a gente não conhece. Estamos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Então, estamos aqui estudando o maior mandamento. E aí, estamos nos itens 8 e 9 que tratam justamente da lei de amor. Gente, essa daqui, ela é a chave de ouro do Evangelho de Jesus. Então, aqui, se a gente aprende a fazer pelo menos um pouquinhozinho, significa que a gente já está conseguindo avançar. Então vamos lá, vamos aprender junto com os nossos irmãos que muito colaboraram com o Kardec na codificação. Vamos ler duas mensagens hoje. A primeira é de Lázaro, sim, aquele lá que foi ressuscitado por Jesus, né? Que na verdade ele estava ali quase morto, né? Era o que se acreditava e ficou essa história, né, de que Jesus teria trazido Lázaro de volta à vida. E aí temos também uma mensagem do Fenelon. Então são os itens 8 e 9. O Fenelon também, a gente encontra mensagens dele ao longo do Evangelho. A gente também encontra textos dele no Livro dos Espíritos. Ele era um cara muito, muito conhecido pela sua tolerância, pela sua afabilidade e pelas suas ideias muito avançadas na área da educação. Então, a gente vai ler aqui mensagens de espíritos que realmente vão conseguir nos falar o que é essa lei de amor e como nós vamos trazer essa lei para o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Lázaro começa falando que o amor, ele resume toda a doutrina de Jesus, que é o sentimento por excelência. E aí ele explica o seguinte, olha que interessante. Quando nós estamos no comecinho da nossa experiência como ser humano, nós começamos como um homem primitivo, né? Como a gente vê nas histórias, o homem das cavernas. Então, nesse momento, prevalecem em nós os instintos básicos, que são aqueles instintos de sobrevivência. E isso é o que prevalece em nós, porque o mais importante nesse momento, como homem primitivo, é manter a nossa vida. Aí, com o passar aí dos milênios, porque vai demorando muito tempo pra gente avançar espiritualmente, né? Vão se somando experiências onde a gente desenvolve a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa liberdade. Hoje já não somos mais homens primitivos, né? Quer dizer, às vezes a gente até parece, mas na maioria das vezes nós já estamos num outro patamar. Que o Lázaro comenta que é o homem na busca por sensações. O que é isso? Estamos numa fase da nossa evolução espiritual onde procuramos muito o nosso próprio prazer, procuramos muito as percepções físicas, por isso são as sensações. E aí a preocupação, nossa preocupação maior, ela continua sendo conosco mesmo. Não mais simplesmente como instinto, né, de sobrevivência, mas também
né, com um foco maior para a procura por prazer, né? Então a gente vai procurar o prazer na comida, a gente vai procurar o prazer nas compras, a gente vai procurar o prazer nas companhias. E aí, como é que fica esse nosso próximo? Jesus falou, né? Que o amor, ele não era o amor sobre as coisas, era o amor ao próximo. E aqui, o que a gente tá falando? Amor a nós mesmos, né? Porque o nosso prazer, pra gente se satisfazer, a gente só pensa na gente, né? A gente não pensa no outro. O que eu tô tirando do outro para satisfazer o meu prazer? Não, não, não. Eu preciso satisfazer o meu prazer primeiro e depois eu vou pensar no outro. Isso sim vai pensar no outro, não é? Então estamos nessa fase, vamos dizer assim. E aí, Lázaro continua dizendo assim, que mais pra frente, daqui mais alguns milênios, não sei, mais algum tempo, nós seremos pessoas com sensibilidade espiritual. Ou seja, o que vai prevalecer para nós não será mais a satisfação dos próprios prazeres ou das sensações, mas sim nós daremos mais valor aos sentimentos. E aí, quando a gente fala de sentimentos, a gente tem sentimentos com relação a alguém. E aí está o próximo. Então vejam que interessante, no homem primitivo era questão de sobrevivência. A gente não pode morrer. O instinto serve para isso. Aí, no homem um pouquinho mais avançado ali na etapa intermediária, nós estamos preocupados com o nosso prazer, as nossas sensações. Não nos preocupamos ainda muito com o outro, não. E aí, no homem mais evoluído, nós vamos começar a ter mais importância, dar mais importância, né, para os nossos sentimentos. Por quê? Porque as relações passam a ser importantes. E aí, ele diz que o amor justamente é a marca dos espíritos puros. Então, quando a gente fala desse homem mais evoluído, é realmente essa ascendência espiritual que todos nós vamos percorrer. E daqui mais pra frente, mais evoluídos, nós vamos realmente vivenciar o que é esse amor conforme Jesus falou, conforme Jesus ensinou, né? Parece meio difícil de imaginar isso, né? Ai, mas a humanidade, meu Deus, né, tá perdida. Tem muita gente que fala isso. Porque a gente ainda vê muitas pessoas ou presas nos instintos, né? Ou presas na busca pelo prazer. Então, como a gente vê muito isso, a gente pensa assim, nossa, nem parece que um dia nós seremos espíritos superiores que vão amar, né? Amar de verdade. Então, mas aí é do mesmo jeito que a gente entrar numa salinha de escolinha do Jardim da Infância, olhar para aquelas crianças e imaginar que um dia elas serão adultos, né? Não parece meio surreal assim? Você olhar aquela criancinha e falar, nossa, um dia, daqui muitos anos, né? Essa menininha vai ser uma mulher, esse menininho vai ser um homem. Eles vão crescer, né? Eles vão crescer. A gente sabe, parece óbvio, mas quando você olha e pensa nessa trajetória, você já imagina quantas coisas eles ainda vão passar, quantas coisas eles ainda vão aprender. Assim somos nós na nossa trajetória espiritual. Você olha agora e pensa, será que a gente vai ser um dia assim, evoluído, né? Um espírito de luz? Você olha e fala, ai, não sei não, porque a gente tá o quê? Que nem aquela criancinha no jardim da infância. Mas sabemos, a espiritualidade já falou pra gente, Jesus já falou pra gente, que o nosso destino realmente é a perfeição. Então sim, nós vamos crescer, assim como as crianças crescem, nós vamos também evoluir espiritualmente, por mais que hajam dúvidas. Mas vamos continuando, né? Então, o Lázaro comenta também sobre a reencarnação, que foi algo revelado muito claramente através da doutrina espírita, e ela revela não só o que acontece conosco após a morte, mas também nos coloca como detentores do nosso patrimônio intelectual, da nossa própria história, para a gente ter essa noção dessa trajetória que estamos percorrendo, a conquista de quem? A gente vai conquistar o quê? Nós mesmos, a nossa própria perfeição. Então, ele diz assim,
Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Muito bonito, né? Então é exatamente como a criança lá na escolinha. Se a gente olha para ela e pensa, nossa, vai demorar tanto tempo para ela ser adulta e trabalhar e conquistar a vida dela, então, ai, que preguiça, não vou fazer nada. De tanto trabalho que eu tô vendo pela frente, eu não vou fazer nada. É isso que a gente faz? Não. A gente dá para as crianças a melhor educação, a gente dá para as crianças o bom exemplo. Para quê? Para que elas cresçam sempre melhorando, para que elas cresçam com uma boa base. E aqui é exatamente o que o Lázaro fala, que a gente tem que fazer por nós mesmos. Do que a gente está se alimentando espiritualmente. O que nós trazemos para nutrir a nossa alma. Porque precisamos ter sempre foco, que ele diz o alvo, né? A gente precisa ter esse foco, o que nós queremos fazer, o que nós queremos de nós daqui para frente. Aí, continuando no item 9, o Fenelon diz assim, que o amor, ele é de essência divina. Gente, o que a gente conhece do amor aqui no planeta Terra é bem assim, o rascunho do rascunho do rascunho do amor. Porque o nosso amor aqui na Terra, ele é muito egoísta. Ele não é o amor como Jesus falou. A gente tem essa necessidade, como eu falei, né? Lá do Lázaro, a busca da sensação, do prazer. Então, nós temos a tendência de ter um amor possessivo. Nós não temos a tendência de ter um amor que liberta. A gente tem a tendência de ter o amor que apega. É um amor muito apegado, nosso. E aí o Fenelon vai falar assim, né? Que tem pessoas que elas ainda não conseguem amar outras pessoas, mas elas conseguem amar objetos, elas conseguem amar animais, né? Tem pessoas que falam assim, eu prefiro os animais do que os seres humanos. Já ouvi muito isso. Então, essas pessoas, elas conseguem ter um certo amor, um rascunho de amor por objetos inanimados, né? Que elas tratam ali como se fosse um tesouro, sabe? Ou algo assim sagrado, aquele objeto, e a gente sabe que não tem isso, né? Ou pelos animais, prefere conviver com os animais do que com pessoas. E aí, a gente tem que também considerar, né, que muitas pessoas resistem à afeição por outras pessoas, por ter amigos, por ter outras relações. Por quê? Porque já podem ter sofrido desilusões, já podem não ter sido correspondidas. Isso aqui é bem importante. O Fenelon fala que o amor, por ele ser divino por excelência, o amor reside em nós, já que somos criação divina, né? Então nós temos lá dentro de nós, espiritualmente falando, né? Não é uma coisa que a gente acha no raio-x. Espiritualmente falando, como nós temos ali a assinatura divina é amor. Então nós temos em nós essa noção do que é o amor. A gente só não sabe assim exatamente compreendê-lo direitinho como Jesus explicou pra gente. A gente ainda não consegue sentir nesse nível, mas a gente sabe que o amor existe, né? Só na prática que a gente tá meio assim, um pouco sambando na coisa, mas a gente sabe que o amor existe e sabe que ele é importante. Então ele tá lá, todos nós, espiritualmente, né, temos uma centelhazinha de amor em nós. E aí, às vezes a pessoa tem alguma relação, uma amizade, tem as relações familiares, e às vezes essa pessoa sofre uma desilusão e ela deixa de acreditar na humanidade. Ou, de repente, se ela tá só ali convivendo com pessoas que a frustram, ela vai ficar com essa ideia de que, como algumas pessoas fazem isso, então a humanidade inteira é assim e não presta. Infelizmente isso é bastante comum, eu conheço pessoas assim, vocês também devem conhecer pessoas assim. Mas é aquilo, cada um tem o seu tempo para perceber, né? Depende de onde nós estamos pondo o nosso foco. Se a gente só olha coisa ruim, a gente vai achar que só tem coisa ruim. Então ele disse assim, né? Não podemos exigir de outras pessoas
sentimentos que devem brotar de dentro, simplesmente porque a gente já tem esse sentimento. Às vezes a gente tem essa dificuldade de relacionamento com o outro porque a gente não consegue entender que o que nós carregamos dentro de nós não necessariamente é o que o outro carrega. O outro carrega coisas diferentes. E aí, como a gente parte da gente mesmo, se eu sou assim, então o outro também vai ser assim. Não vai mesmo. Nós não somos referencial para o outro. E acho que muitas vezes é isso que nos traz tantas desilusões, tantas decepções, porque a gente ainda é muito centrado em si mesmo e se usa como medida, se usa como ponto de referencial para o próximo. Tem também pessoas que buscam amar somente um círculo de parentes ou somente um círculo de amigos. E aí, quando essas pessoas começam a perceber que esses parentes, esses amigos têm outros contatos, elas ficam enciumadas. Isso também é bastante comum. Então elas amam, mas elas esperam ter esse amor correspondido e exclusivo, né? O objeto do meu amor, não é nem a pessoa, olha a palavra que eu usei, objeto. O objeto do meu amor, mesmo ele sendo uma pessoa, ele não pode amar outras pessoas, não. Ele tem que me amar de volta. Porque eu amo ele, ele tem que me amar de volta. E é aí que nasce o ciúmes. Então, o nosso amor aqui na Terra, ele é muito possessivo. Nós amamos, mas queremos esse amor de volta. Muito difícil a gente aprender esse amor que liberta. E esse amor que Jesus fala que é o amor que deixa o outro existir, conforme ele é. Aceitar o outro conforme ele é. Dá até uma canseira assim, porque dá trabalho pra gente. Então, o Fenelon, ele diz assim, né, que qual é, então, esse limite do próximo? Quando Jesus fala amar ao próximo como si mesmo, são quantos próximos que a gente tem que amar? E aí, e quão próximo é esse próximo? É o próximo da minha família? É o próximo que tá lá na rua que eu não conheço nem quem é? E aí ele diz assim, o próximo é toda a humanidade. Nos mundos superiores, o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Então lá nas esferas superiores, né, o amor, ele reside no coração, né, espiritualmente de cada um. São as relações que são regidas por esse amor que é realmente um amor puro, um amor sem interesses, um amor sem possessividade, um amor sem ciúmes. Esse é o verdadeiro amor. O amor que coloca o próximo acima, né? Mais importante do que a nós mesmos. Aquele momento que a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente para e pensa, o que eu vou fazer pra mim vai prejudicar alguém? Sabe? E aí a gente reflete sobre esse prejuízo e, puxa, talvez seja melhor eu não fazer assim, pode ser que eu vá prejudicar alguém. E aí a gente não satisfaz o próprio prazer porque a gente percebe que pode estar ali afetando o próximo. Então, nisso já é um exercício de amor que a gente já começa a fazer desde já. Aí o Fenelon continua, os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Gente, quem que não quer isso? Quem que não quer ser feliz, né? Então vamos pensar assim, que o amor, a gente não pode ficar esperando que ele vá surgir dos outros, porque do mesmo jeito que a gente ainda não sabe fazer, os outros também não sabem. Então alguém tem que começar. Se a gente tem acesso ao Evangelho, a Jesus, e a gente conhece o que ele falou, então a gente tem responsabilidades, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então comecemos por nós esse exercício diário do amor. São muitas as oportunidades, sabe? E se a gente não começa por nós, não vai começar por outra pessoa, muito dificilmente. Então vamos começar por nós. Se acontece alguma situação comigo que eu não gosto,
qual seria minha primeira reação, vamos dizer lá, dos instintos? Ah, eu vou devolver na mesma medida, eu vou devolver pior porque eu não levo desaforo para casa. Se pisar no meu pé, eu vou pisar também. Vamos parar e pensar um pouco. De repente, eu posso romper um ciclo de violência, um ciclo de frustração, um ciclo de mau humor. Às vezes a gente é colocado no meio de uma situação difícil justamente porque nós somos a pessoa que consegue romper o ciclo e trazer o amor, trazer a paciência. A paciência, ela vem bem de mãozinha dada com amor. É que o amor, o respeito ao próximo, ele tá ali, mãozinha dada com a paciência, com a misericórdia, que a gente já viu, né? Ele vem junto com várias virtudes. Então, do mesmo jeito que o amor vem com várias virtudes junto, que a gente já viu, vai continuar estudando, que à medida que a gente vai aplicando essas virtudes, a gente realmente vai exercitando aí esse nosso amor, né? Que ainda tá rascunho de amor, mas vai melhorando. E lá do outro lado tá o egoísmo e todos os nossos defeitos. Aí, à medida que a gente vai exercitando as virtudes, aí todos os defeitos vão dando uma diminuidinha, né? Aí, só pra gente finalizar, né? Os que se esforçam por viver a lei de amor, atualmente, mesmo a gente tá no jardim da infância da nossa vida espiritual, mas a gente se esforça para viver essa lei de amor, nós já colhemos alegrias e felicidade já nessa vida agora. Porque sim, sempre dá pra ser pior, né, gente? Infelizmente eu tô rindo, mas é assim, né? Sempre dá pra piorar. Então, que a gente seja aquela pessoa que vai deixar as coisas mais leves, que vai interromper um ciclo de reclamação, que vai interromper um ciclo de violência. Interromper com o quê? Não é com a força, é com o amor, é com a calmaria, é com o entendimento, é com o respeito, é com a misericórdia, é com a paciência. Aí entra todas as virtudes lá, que são as nossas ferramentas para a gente exercitar a lei de amor. Comecemos aí o quanto antes. Estamos aqui no planetinha Terra, nossa escolinha, para quê? Para exercitar isso daí. Então que a gente não perca tempo para não perder a nossa encarnação. Vamos trabalhar juntos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de estudar, que a gente possa levar esse conhecimento aí para as nossas vidas e vamos continuar estudando o Evangelho, porque aqui, né, 20 minutos é pouco para a gente falar sobre tudo isso. Então vamos estudando, vamos colocando em prática no nosso dia a dia. Um beijo, que Deus abençoe você e sua família e até a próxima. Tchau, tchau!